por ocasião de novo depoimento de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros bateu boca com o ministro ao questioná-lo a respeito de ação direta de inconstitucionalidade do governo Bolsonaro contra a medida de governadores. Queiroga asseverou: isso é uma discussão jurídica que não compete ao ministro da Saúde. Este é um assunto da esfera jurídica que está sendo discutido no STF. Eu sou ministro da Saúde, essa questão é jurídica. Após Renan Calheiros interromper o ministro sucessivamente, Queiroga retrucou: eu já externei minha posição de maneira clara, reiterada, transparente e cristalina. O senador Marcos Rogério, por sua vez, redarguiu Renan. O ministro responde sobre fatos, ele não é comentarista de CPI. Após Randolfo Rodrigues tentar impedir o parlamentar de se manifestar, o senador Marcos Rogério salientou: a presidência, quando quer acrescentar, faz. Quando os demais senadores tentam, a palavra está com o senador para questionar, não para comentar. O papel do presidente é controlar a sessão. Assim está. Isso precisa ser naturalmente finalizado, colocado em prática. Eu tenho no Ministério da Saúde adotado uma política de gradualismo e tenho adotado prioridades. Essa é a minha estratégia. Então, qual foi, ministro, a sua participação na elaboração da ADI 6855, que pediu a suspensão liminar das medidas de lockdown e de toque de recolher determinadas pelos governadores dos estados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Paraná? Isso é uma discussão jurídica que não compete ao ministro da Saúde. O senhor não foi ouvido sobre isso? Não foi ouvido sobre esse tema. E esse tema é um tema da esfera jurídica que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, porque o Supremo é quem vai definir essa questão de uma maneira Então, fazendo a pergunta numa outra direção, sobre um novo ângulo. Então, qual é o seu posicionamento sobre a iniciativa do governo federal no Supremo? Eu sou ministro da Saúde. Essa questão não afeta ao ministro da Saúde. Não afeta? Discutir questões jurídicas, isso é com a Advocacia Geral jurídica da União. É jurídica, tanto é jurídica que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Farmacológica de um governo que não aceita a competência concorrente. Senador, acerca da medida farmacológica, o senhor não tem oposição, o senhor não tem posição sobre isso? Eu tenho posição e já externei aqui. Mas eu perguntei, o senhor acabou de dizer que não é ministro da medida farmacológica, eu já externei minha posição aqui de maneira clara, reiterada, transparente e cristalina. Então, o que o senhor pensa da ação que foi intentada pelo governo? Ação jurídica contra os estados, no que se refere à saúde. Ele não tem que pensar nada, senador. Ele não tem que pensar nada. Ele tem que responder. E o ministro Queiroga não fique aumentando a conversa. O senhor fica dando margem para o senador falar aquilo que ele quer que o senhor fale. Responda positivamente. Jorge Melo, eu estou fazendo esse apelo. Vamos garantir a palavra. Que ele responda positivamente. Eu estou perguntando positivamente o que é que ele acha da medida. O ministro responde sobre fatos. Não é comentarista. Senhores senadores, a palavra está com o relator. Cada um dos colegas senadores terá seu momento para fazer a indagação ao senhor ministro. Claro. Se os colegas quiserem, a gente suspende até garantir a palavra ao relator. Mas neste momento, essa presidência quer garantir a palavra ao senhor relator. Essa presidência, quando quer orientar ou acrescentar, o senador Omar também, outros colegas que são contra, fazem. É da competência dessa presidência. Quando os demais senadores, continua com o senhor relator. Os demais senadores, verifica. A palavra continua com o senhor relator. A palavra está com o senador, para questionar. Não, a palavra está com o relator. Tem presidência com o relator, por favor. A palavra está com o relator. Para questionar, não para comentar. Tem presidência aqui. Então, por favor. Muito bem, senador Randolfo. E o senhor se coloca no seu. Tenho me colocado desde o início, senador. Não. O papel do presidente é controlar a sessão. Inclusive controlar o senhor, que está interrompendo. Está nervoso, Humberto? O presidente da República, em uma oportunidade, conversou comigo sobre esse tema. E o que ele me falou é que ele era contra a toque de recolher
e de cerceamento da liberdade das pessoas, que ele diz que são garantias do artigo 5º da Constituição Federal. Eu estou aqui sendo informado pela Advocacia Geral da União que o que se discute nessa ação no Supremo Tribunal Federal é o instrumento em que os governadores utilizam para disciplinar essa matéria. A AGU, pelo que foi me passado, ela defende que essa matéria tem que ser disciplinada em lei, não em decreto. Então, é essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal. Como autoridade sanitária que sou, em relação a essas medidas, é o que eu já externei aqui. Né? As medidas não farmacológicas em cidades onde há colapso do sistema de saúde público, que reitero para Vossa Excelência, não resta outra alternativa de que fechamentos maiores. Nós sabemos disso. E o que eu estou fazendo no Ministério da Saúde? Procurando criar um critério nacional para disciplinar essa matéria e tirar dos municípios e do Estado, às vezes, quando colocam a questão de uma maneira mais forte, uma certa irresignação da sociedade que fica prejudicada com o comércio fechado, com todas essas dificuldades que nós sabemos que há dentro de um contexto de uma pandemia que já se transformou em uma sindemia, não é? Tem implicações econômicas, sociais, é um cenário difícil. No meu estado, na Paraíba, senador Renan, que é vizinho lá de Vossa Excelência, há uma discussão entre o Estado e o município. O Estado da Paraíba querendo uma posição mais rigorosa e o município de João Pessoa querendo uma posição mais flexível. É nesse sentido que aqui até me acosto ao que Vossa Excelência diz e defende, eu acho que está certo, que o Ministério da Saúde deva sim ter uma disciplina, porque administrativamente nós poderíamos solucionar várias dessas questões sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, claro, preservando o direito de ir e vir das pessoas, que é uma garantia constitucional. Essa é a minha posição. Eu sempre trabalho para suscitar uma harmonização do contexto. Esse é o meu papel. Meu papel aqui, número 1, vacinar a população brasileira. Vacinar a população brasileira. Isso é uma ideia, eu não vou dizer que é obsessão, porque a obsessão é coisa de paciente psiquiátrico. Mas isso é uma ideia fixa que eu tenho. Trabalhar todos os dias. Eu trabalho todos os dias, senador Renan. O senhor pode ter certeza disso. Eu não tenho para conseguir vacinar a população do Brasil. Eu não tenho soube da variante Delta no estado do Maranhão. Numa quinta-feira, liguei para o senador, para o meu colega secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão, externei minha preocupação num dia de sábado ou foi domingo? Num domingo, fui a São Luís, levei 600 mil testes rápidos e mais 300 mil doses de vacina na tentativa de conter uma progressão comunitária dessa variante chamada variante Delta, né? Então é uma preocupação diuturna, senador. Eu fiz uma pergunta, evidentemente, que específica, pontual. O que o senhor, perguntei primeiro se o senhor tinha sido consultado sobre a ADI. Sobre o decreto, não. Sobre a DI tentada junto ao sobre Supremo. essa DI, não. Do ponto de vista da saúde pública não, sobre, do Brasil, sobre a DI, não. Que o senhor representa, o que é que o senhor acha da iniciativa respondendo do objetivamente a Vossa Excelência. Sobre a ADI, não. O presidente não fui consultado pelo presidente. Sobre a questão do ponto de vista acha correta, da liberdade. Acha correta como política pública de saúde? Excelência, para o enfrentamento da Covid? Não é a minha função falar sobre a DI. Certo? Isso aí é da Advocacia Geral da União. Saúde pública. A posição de saúde pública eu já externei aqui claramente para os senhores. Já externei claramente para os senhores. Eu sou o 4º ministro da Saúde durante a pandemia. E nós precisamos ter sucesso na minha função. Certo? Isso é algo que é bom para o Brasil, senador. Então, por favor, é bom para o Brasil. Vossa Excelência é um dos parlamentares mais experientes do Congresso Nacional. E nós somos muito reconhecidos pela sua função institucional. Então, eu entendo que tenhamos aqui o mesmo objetivo, de vencer essa pandemia.
Não, mas essa minha colocação, eu já respondi a Vossa Excelência em defesa de maneira do objetiva. fortalecimento do seu papel Eu como sei ministro. disso, senador. Eu sei disso. Porque se por acaso eu fosse, ou qualquer outra que fosse ministro da Saúde, no enfrentamento a uma pandemia com mais de 474 mil mortes, e o presidente da República tentasse numa competência concorrente contra estados, né, eu diria alguma coisa. Se isso ajuda na direção das políticas públicas que estão sendo levadas a efeito, se não ajuda, o que é que o presidente deveria fazer, por que continua a fazer isso? Eu vou fazer uma pergunta específica novamente. Nesse momento em que vários especialistas já alertaram para a terceira onda da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde vai recomendar, específica novamente, quando considerar importante a adoção de medidas restritivas aos entes nacionais para prevenir maior disseminação do novo coronavírus? O Ministério da Saúde sempre fará as recomendações sanitárias mais adequadas para o controle da pandemia, como tem feito. Na nossa gestão temos feito isso. A mais eficiente, senador, é a vacina. É a mais eficiente. Nós nunca tivemos dúvida sobre isso. Então estamos absolutamente até já defendemos com antecipação que o presidente da República não defendeu. Ontem mesmo, senador Renan, eu conversei com o governador Wellington Dias, do Piauí, em face da aprovação, uma aprovação muito condicionada pela Anvisa da vacina Sputnik V, para que juntos possamos construir, senador Humberto Costa, um protocolo para aferir a efetividade dessa vacina e ela ser disponibilizada num volume maior, porque assim vamos conseguir acelerar a campanha de vacinação.